Este meu vídeo representa a minha pequena contribuição para poder partilhar com as pessoas ideias, sentimentos e preocupações relativamente à sociedade atual, particularmente a sociedade portuguesa. A educação do indivíduo é um tema que está na ordem do dia. A forma como ela é aplicada cria na sociedade atual grandes divisões. Digamos que existe uma guerra, entre aspas, não só entre os políticos, mas também na sociedade civil. Numa sociedade aberta, baseada nos princípios democráticos, discute-se hoje em dia se compete ao Estado educar um jovem ou antes essa competência pertence aos seus progenitores. Embora o Estado tenha criado leis que permitem essa primazia, no entanto, há casos que não são pacíficos na sua aceitação pela sociedade portuguesa. Temos um exemplo muito conhecido e difundido pelos meios de comunicação social, sobre dois jovens adolescentes em que os pais contrariaram o Estado, através do Ministério da Educação, sobre a frequência dos seus filhos numa aula sobre a educação de cidadania, devido à matéria lecionada. O que é que está errado? O Estado ou os pais? Em que os mesmos consideram perniciosa na formação cívica e moral dos seus filhos. E como era antigamente. A educação grega era centrada na formação integral do indivíduo. Quando não existia a escrita, a educação era ministrada pela própria família, conforme a tradição religiosa. A transmissão da cultura grega se dava também através das inúmeras atividades coletivas, festivais, banquetes e reuniões. O grande filósofo grego Platão, 427 a 347 a.C., fundador da Academia de Atenas, é a primeira instituição de educação superior do mundo ocidental. É considerado o primeiro pedagogo da humanidade, por ter concebido um sistema educacional que uniu a ética e a política. Duas escolas com filosofias diferentes de educação. A educação em Atenas. A educação formal grega praticada em Atenas era direcionada somente aos homens, a partir dos 7 anos. E visava o desenvolvimento físico e intelectual do ser humano, baseando-se em 3 pilares: a ginástica, a música e a escrita. Educação em Esparta. A educação tinha como um dos seus principais objetivos fazer de seus cidadãos modelos de soldados, fortes, corajosos, bem treinados e obedientes. Dessa maneira, toda a educação espartana estava voltada para o caráter militarista, tendo a criança desde pequena se preparar para se tornar um soldado futuramente. Entre a educação da Grécia e a educação dos dias de hoje, o homem tem percorrido um grande caminho. As sociedades são dinâmicas e a difusão de ideias através dos novos meios tecnológicos têm contribuído para a revolução cultural e a sua componente educacional. Depois desta breve introdução, vamos tentar dar uma imagem do que era a educação dos jovens no chamado Estado Novo, ou Segunda República, baseada na minha vivência pessoal e da geração a que pertence. O ensino público era dividido nos seguintes graus, assim denominados. Instrução primária, dividida em classes. Primeira, segunda, terceira e quarta. Fazia-se um exame na 4ª classe. Ensino secundário, dividido em ciclos. Primeiro ciclo, 2 anos. Fazia-se um exame no segundo ciclo. Aliás, no segundo ano. Segundo ciclo, mais 3 anos. Fazia-se um exame no 5º ano. Terceiro ciclo, mais 2 anos. Fazia-se o exame no 7º ano. Finalmente, a prova de admissão à universidade. Aspecto logístico e educacional. Na instrução primária, as aulas eram divididas por sexos, ou seja, raparigas para um lado e rapazes para o outro. Os professores era diferente e as aulas que poderiam ser dadas no mesmo espaço ou na mesma escola tinham horários diferentes. Relativamente à divisão das classes, o ensino era feito em simultâneo, ou seja, os professores dirigiam a aula e ministravam os ensinamentos aos alunos, de acordo com a matéria para cada classe. Os alunos mais novos aprendiam as primeiras letras e números, e os mais velhos as matérias mais avançadas. Aspecto disciplinar. Quando os professores recebiam as crianças na sua escola,
sabia que nem todas elas tinham o mesmo comportamento, ou porque tinham algum déficit educacional, ou devido às características próprias da sua personalidade. As que possuíam um comportamento rebelde, dizia-se que eram crianças mal criadas. As que eram muito agitadas, dizia-se que eram crianças desinquietas, ou seja, não paravam quietas. Hoje chama-se crianças hiperativas. Então, nesses casos, os professores utilizavam uma pedagogia muito simples e objetiva, através de instrumentos corretores, a famosa régua, a cana ou o puxão de orelhas, de acordo com a gravidade do comportamento. E essa pedagogia também era aplicada nos resultados da aprendizagem. Os professores exigiam que os alunos estivessem atentos às aulas e davam-lhes trabalhos para fazerem em casa, a fim de aprender as matérias lecionadas. E se ele verificava que o aluno era merecedor de castigo, porque não levava muito em conta as suas orientações, então aplicava-lhe o castigo. Era assim que funcionava a aprendizagem e se disciplinava o aluno. Primeira pergunta. Isso resultava? Claro que resultava. E os alunos, quando acabavam de concluir a instrução primária, estavam bem preparados para o resto da vida, principalmente nas matérias nucleares. Escrever, sem erros, e fazer contas, e sem necessidade de máquinas de calcular, para saber a tabuada de cor. A história de Portugal e a geografia também eram matérias que tinham de saber. Bem, obrigando a desenvolver a memória. Aqueles muito poucos que iam para o liceu tinham de fazer um exame de admissão. A maioria ficava só com a quarta classe. Um ou outro poderia ir para as escolas técnicas e lecionavam só até o quinto ano. Eram as famosas escolas comerciais e industriais, que acabavam por ser extintas por uma questão política, devido à ideia de separação de classes. Quem entrava no liceu era para ir para a universidade. Quem entrava nas escolas técnicas era para sair para o mundo do trabalho. Havia uma exceção que era o acesso aos institutos comerciais e industriais, cursos médios, que entretanto se transformaram em institutos superiores. Segunda pergunta. Por que é que os alunos não prosseguiam os estudos? A resposta é simples. Porque a maioria era pobre e os pais não tinham capacidade financeira e muitos precisavam da ajuda dos filhos para sobreviver. Era assim a vida naquele tempo. Terceira pergunta. E como era a relação dos pais com os professores? A relação baseava-se no respeito pela figura do professor, mas quando os filhos eram castigados, os pais não faziam nenhum drama, porque entendiam os motivos e sabiam que isso seria necessário. Os próprios pais castigavam os filhos, tal como os professores, ou seja, partilhavam do mesmo espírito de disciplina. Ficavam muito orgulhosos quando os filhos tiravam a quarta classe, e isso, em grande parte, devia-se ao professor. Quarta pergunta. E como era a relação dos alunos com o professor? Era uma relação de respeito e amizade, tal como se tem com os pais, mesmo que nos castiguem. 2 episódios para ilustrar a relação professor-aluno. A minha professora, aos alunos da quarta classe, depois das aulas, levava-os para casa dela e continuava com as lições. A razão é simples. Preparar os seus alunos para o famoso exame da quarta classe, que era feito numa escola primária localizada na sede do concelho. O exame feito por outros professores. Era uma coisa levada a sério. Havia alunos que brilhavam, passando o exame com distinção. Deixando a sua professora orgulhosa. Esta professora não recebia mais nada, além do seu ordenado. Era assim, naquele tempo. Outro caso. Uma jovem professora primária, oriunda de Coimbra, foi colocada numa escola primária numa aldeia do Alentejo. Ali se manteve, constituindo família, e quando se formou, regressou a Coimbra. As suas alunas, que não perderam o contacto, já adultas, fizeram-lhe uma surpresa, foram a Coimbra visitá-la. Conclusão, apesar de arreguados e outros castigos, o respeito e a amizade perduraram. Os novos pedagogos falam muito em traumas das crianças por causa dos castigos escolares aplicados pelos professores. Isso é uma falácia. As crianças esquecem e, quando adultas, relembram alguns episódios com um sorriso, percebendo que isso foi-lhes útil para o resto da vida. Quanto aos efeitos de indisciplina mais graves praticadas pelos alunos, como, por exemplo, agredir o professor ou ofendê-lo, eram consideradas faltas graves e motivo de expulsão do estabelecimento de ensino onde estudavam. A saída seria procurar outra escola, que existisse noutra localidade, além de outros processos de ordem jurídica, no caso da agressão.
Para a geração atual, estes episódios parecem quase um conto de ficção. Mas era assim, tanto mais que a indisciplina e algum desrespeito pela figura do professor anda pela rua da amargura. Como se sabe dizer, também é verdade que muitos professores não têm o perfil adequado para a função e outros acabam por desistir por desilusão ou por encontrar outras alternativas da vida. Desejo a todos boas reflexões, como sempre. Boa tarde.